Fala pessoal, tudo certo com vocês? Vamos falar do Corinthians, porque olha que jogo ruim, hein? O Dorival Júnior errou demais nas substituições, o time não encaixou e mais uma vez ficaram escancaradas as carências do elenco. A única luz no fim do túnel continua sendo o Rodrigo Garro, um alento no meio do caos. Chega mais porque hoje a análise vai ser sincera. Eu sou o Chico Garcinho e se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí. Vamos falar sobre esse jogo que foi sinceramente lamentável. Hoje eu preciso responsabilizar o Dorival Júnior. Não dá pra colocar só nas costas do elenco da diretoria ou das circunstâncias. Ele tem mais de um mês de trabalho, já teve tempo suficiente para implementar uma ideia de jogo, uma proposta mínima, mas o que a gente vê em campo ainda é um time indecifrável. Com o Ramon Dias, por exemplo, por pior que fosse, dava para entender o que estava sendo tentado. Eu via os erros e sabia apontar. O buraco no 4-3-3, o fulano cobrindo o lateral, o outro fora de posição. Com o Dorival é difícil até de explicar. O time é irregular, inconsistente, joga sem padrão. É um emaranhado que parece não saber o que quer em campo. E isso, sinceramente, é muito preocupante. Mas eu também não sou de rasgar tudo. Ainda confio que o Dorival pode recuperar esse time. A defesa, por exemplo, ele conseguiu arrumar. Podemos questionar as atuações individuais do Félix Torres, do André Ramalho ou do Kaká, mas é um fato, o Corinthians parou de tomar tanto gol. Claro, tomou um contra o Huracan lá, ok, mas a média caiu muito. Isso mostra que ao menos nesse setor existe uma ideia sendo aplicada. Se o plano é reconstruir a equipe de trás para frente, beleza. Vamos dar esse voto de confiança. Vai ter uma pausa agora com a data FIFA, depois vem a pausa para o Mundial? É um momento para treinar, ajustar, e aí sim a gente espera ver uma evolução. O Dorival é um bom treinador, é inegável, mas até agora ele não conseguiu fazer esse time jogar bola. Outro fator que atrapalha sem dúvida é o desgaste físico e emocional do grupo. Rodrigo Garro ficou um tempo fora, o Yuri Alberto se machucou, o Memphis também teve suas ausências e isso quebra qualquer tentativa de criar uma sequência. Então sim, atrapalhou e sim dá para considerar esses elementos na avaliação. Mas também não é desculpa para tudo. O problema é mais embaixo. É estrutural, é político, é administrativo. O Corinthians está afundado numa instabilidade que reflete dentro de campo. E quando o ambiente externo é um caos difícil, esperar que o time esteja sereno e confiante. A direção do clube, por exemplo, vive um momento tenebroso. A queda do Augusto Melo, o impeachment, os escândalos, e aí você tem o Fabinho Soldado tentando segurar a bronca. Ele inclusive se posicionou publicamente reafirmando o compromisso com o Corinthians, dizendo que recebeu sondagens e que vai continuar por respeito ao clube. Mas o discurso de autonomia, de liberdade para trabalhar, a gente já ouviu antes. A pergunta que fica é, ele vai ter dinheiro para contratar? Porque esse modelo de contratação do Corinthians, baseado em jogadores livres no mercado, já mostrou que tem limitações. O time não contrata para se fortalecer, contrata para se livrar do rebaixamento. E aí quando você acerta é uma exceção. O normal é esse elenco desequilibrado que a gente vê hoje. A janela de transferências vai abrir em 2 etapas. Agora, no comecinho de junho, uma menor, depois em julho, a grande. Até lá, vamos torcer para que o Fabinho consiga trazer reforços pontuais. Mas é difícil. A realidade financeira do clube não permite grandes investimentos. E aí a gente volta para a questão do planejamento. Por que não reforçar o elenco no início do ano na janela de janeiro? Por que deixar para a última hora sempre? Por que não tem planejamento sério simples assim? E esse é um erro que já vem sendo cometido há várias temporadas. O elenco foi montado sem equilíbrio, com jogadores envelhecidos, sem força física, sem intensidade. Um time montado no desespero, na pressa, com o pensamento exclusivo em não cair. E isso está custando caro. O Corinthians, campeão paulista, que parecia promissor, foi só uma cortina de fumaça. Um título importante, é verdade, mas que não pode esconder os erros de montagem do elenco. Hoje, o reflexo dessa má gestão está em campo um time travado, sem criatividade, sem repertório. E aí entra o Dorival, que além de ter que lidar com esse grupo limitado, ainda insiste em escolhas questionáveis. O 4-1 virou uma obsessão, só que esse esquema já deu errado com o Antônio Oliveira, com o Ramon, com o Emiliano. Por que vai funcionar agora? Com as peças que o Corinthians tem, esse modelo simplesmente não encaixa. E o Dorival parece ignorar isso.
No jogo contra o Vitória, por exemplo, ele tentou algo que à primeira vista parecia positivo, recuou o Ranieri para primeiro volante, adiantou o Bidon e o Maicon para tentar dar mais criatividade e colocou o Memphis para jogar mais por dentro. Só que o Memphis não é esse cara. Ele não pode ser o armador. Ele precisa estar próximo do gol da área e não buscando bola no meio de campo. E quando o Ranieri se machuca com menos de 30 minutos, ao invés de manter o plano e improvisar, alguém ali como primeiro volante, ele puxa de novo o Maicon para essa função. Volta atrás, regride e ainda coloca o Rojas Martinez aberto na direita como se fosse um ponta, um volante improvisado na ponta. O cara até tem intensidade e corre. Ataca espaço, mas erra cruzamentos, erra finalizações. Não é a dele, e aí o time trava. Sem meio campo, sem aproximação, o Corinthians virou um time desconexo. O Héctor Hernandes, por exemplo, não recebeu uma bola limpa. E olha que eu tenho boa vontade com ele, sei que é difícil entrar em um time que não cria nada. Mas ele também precisa se mostrar, precisa brigar, se movimentar. Só que não dá pra avaliar se o cara presta ou não, se ele não tem chance. E quando enfim entra o Rodrigo Garro no segundo tempo, o jogo muda completamente. Em 45 minutos, o Garro mostrou tudo o que o Corinthians não tem quando ele está fora. O time passou a ter posse com sentido, a criar, a ameaçar. O próprio Garro mandou uma bola na trave de falta, enfiou bola pro Romero, pro Thales Magno. Ele fez o time jogar. Ele é diferente e ele precisa ser tratado como tal. E aí você percebe o buraco que existe no elenco. Não tem substituto pro Garro, não tem reserva para a função dele. O Emiliano tentou, o Ramon tentou, o Dorival tenta e não acha, porque não tem. Coronado não é esse cara. Memphis jogando mais recuado também não. Bidon menos ainda. O Garro é único e quando ele está inteiro ele transforma o time. Mas sozinho não dá, né? O Romero já não entrega. O Thales Magno é irregular. E sem o Yuri Alberto, o ataque perde ainda mais força. Ou seja, o Garro cria, mas quem finaliza? E isso tudo se reflete no placar. Um empate com gosto de derrota contra o Vitória, que está na parte de baixo da tabela em casa e num momento onde a torcida precisava de uma resposta. Depois de uma semana terrível com eliminação na Sul-Americana, confusão política, protesto mínimo, era dar um alívio para o torcedor dentro de campo? Mas não. O futebol reflete o caos. E é nesse cenário que o Corinthians vai ter que se reconstruir. O Dorival precisa se reinventar, o Fabinho precisa assumir a responsabilidade de montar um elenco mais competitivo e o clube como um todo precisa sair desse ciclo vicioso de erro atrás de erro. Senão o futuro é preocupante. Depois de toda essa análise do jogo e do momento, fica claro que o Corinthians está vivendo um período de transição que não está sendo fácil para ninguém. É um time que precisa urgentemente encontrar identidade, que precisa entender como quer jogar, que peças tem para isso e principalmente que soluções apresentar para os problemas evidentes. A falta de um líder em campo, por exemplo, é algo que pesa demais. O time tem bons jogadores, claro, mas nenhum deles consegue segurar a responsabilidade de comandar o grupo. O que se vê é um elenco disperso, desorganizado, que acaba refletindo na falta de confiança dentro das quatro linhas. O Dorival precisa corrigir isso rápido porque o campeonato não espera. Cada rodada perdida é um passo maior para uma situação incômoda na tabela. A questão física também não pode ser ignorada. A preparação do elenco está longe do ideal. E isso explica algumas falhas na marcação e na transição entre defesa e ataque. Jogadores como o Kaká e o André Ramalho, que deveriam ser pilares do sistema defensivo, apresentam lentidão e falta de intensidade, algo que o futebol moderno não perdoa. Os adversários mesmos de menor expressão conseguem explorar esse déficit e pressionar o time do Corinthians com bastante facilidade? A questão física não é só consequência da idade, mas também de uma preparação física que aparentemente não acompanha o ritmo das partidas? O Corinthians precisa de um programa específico, de uma comissão técnica que saiba trabalhar o físico do grupo para garantir o máximo rendimento dos jogadores. Além disso, o setor ofensivo segue com muita limitação. O time não cria chances claras com facilidade, o que dificulta demais a vida do centroavante. O Yuri Alberto, que vinha se destacando, está fora por lesão e a ausência dele deixa uma lacuna que ninguém sabe preencher.
O ataque corintiano carece de finalizadores, de jogadores que saibam aproveitar as poucas oportunidades que aparecem. Sem a presença de um matador de área, o Corinthians perde muito poder ofensivo. Isso obriga o time a depender de jogadas individuais, que nem sempre dão certo, ou de bolas paradas, que também não são um forte da equipe. Para mudar esse cenário, seria fundamental que o clube trouxesse um centroavante de referência, alguém que possa servir de referência para o time e que assuma a responsabilidade de marcar gols com regularidade. No meio-campo, o problema é o equilíbrio entre marcação e criação. O Corinthians tem bons volantes, mas eles são pouco criativos e não conseguem avançar para ajudar no ataque. Por outro lado, os meias ofensivos não conseguem se destacar porque não recebem bolas de qualidade e porque o time não tem um sistema bem definido para conectar as linhas. O Rodrigo Garro é a exceção que confirma a regra quando ele está em campo. O time mostra sinais de criatividade e fluidez, mas ele é apenas um jogador e não dá para carregar essa responsabilidade sozinho. É necessário que o treinador consiga ajustar a equipe para que haja mais jogadores participando da construção das jogadas, que o meio-campo funcione como uma verdadeira ponte entre defesa e ataque. Isso passa por uma mudança tática e também pela necessidade de jogadores mais qualificados tecnicamente. Outro ponto que merece destaque é a questão da intensidade. O futebol atual exige muito dos jogadores que precisam correr, pressionar e se movimentar o tempo todo. O Corinthians, no entanto, parece estar sempre um passo atrás. A falta de intensidade faz com que o time perca muitos duelos no meio-campo, que seja facilmente dominado pelos adversários e que não consiga impor seu ritmo de jogo. Isso impacta diretamente na posse de bola e na criação de oportunidades. O clube precisa urgentemente repensar sua metodologia de treinamento para trazer esse fator intensidade de volta ao time. Sem isso, fica muito difícil conseguir bons resultados contra equipes que têm esse aspecto como diferencial. A defesa, apesar de estar mais sólida, ainda apresenta falhas graves em momentos decisivos. Essas falhas custam pontos e colocam o time em situações difíceis na tabela. A comunicação entre os jogadores da defesa não é perfeita, o posicionamento falha e às vezes faltam coberturas para os companheiros. Esses erros acabam resultando em gols sofridos que poderiam ser evitados com mais concentração e organização. O treinador precisa trabalhar muito essa questão tanto do ponto de vista tático quanto do psicológico. Jogadores mais experientes podem ajudar a manter a equipe unida e focada, mas para isso eles precisam assumir essa responsabilidade dentro e fora de campo. Além do campo, a parte administrativa do Corinthians continua sendo um desafio gigante. A instabilidade política tem reflexos diretos no futebol e a torcida sente isso. A falta de clareza nas decisões, a troca constante de dirigentes e a indefinição sobre os rumos do clube acabam atrapalhando o planejamento de longo prazo. É fundamental que o clube encontre uma gestão sólida, que consiga trabalhar com transparência e que tenha um projeto consistente para o futebol. Só assim será possível sair desse ciclo de mediocridade e começar a pensar em competições maiores e títulos importantes. O Corinthians tem uma torcida gigante, uma história rica e uma grande estrutura, mas sem organização e planejamento, nada disso adianta. Enquanto isso, o elenco vai seguindo, tentando se reinventar a cada jogo, buscando alternativas para driblar as dificuldades. Alguns jogadores se destacam, outros se perdem no meio do caminho. O torcedor fica na expectativa de ver um time mais competitivo, mais unido e que realmente represente a camisa que veste. A paciência é pouca porque a cobrança é grande e o Corinthians não pode mais se dar ao luxo de errar tanto. Cada ponto perdido é uma oportunidade desperdiçada e a cada rodada a tabela fica mais apertada. O Campeonato Brasileiro é uma competição de altos e baixos, mas para quem quer disputar títulos é preciso ter constância, algo que o Corinthians ainda não mostrou neste ano. Por fim, é importante reforçar que o momento atual do Corinthians não é irreversível. Existe potencial no elenco, existe talento, e com o trabalho certo é possível virar esse jogo. O Dorival Júnior tem experiência e conhecimento para ajustar o time, mas precisa de apoio e tempo para implantar suas ideias de forma efetiva.
A torcida que é apaixonada e exigente precisa entender esse processo e, claro, cobrar melhorias, afinal. O Corinthians é gigante e merece estar entre os melhores do Brasil, disputando todas as competições com qualidade e com chances reais de título. Para isso, todos precisam se unir: diretoria, comissão técnica, jogadores e torcida. Só assim o Timão poderá voltar a ser o time competitivo que a gente conhece e que nos enche de orgulho. A luta continua e a esperança nunca morre. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. O mercado da bola está pegando fogo e um rumor que agita os bastidores do futebol brasileiro promete mexer com os corações alvinegros e celestes. Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, estaria oferecendo Gabigol ao Corinthians numa negociação que já provoca burburinho nos círculos esportivos. A possibilidade de o atacante, que atualmente defende o Cruzeiro, trocar o time mineiro pelo Timão, deixa torcedores e especialistas atentos a cada novidade. Gabigol, que chegou ao Cruzeiro com grande expectativa e tem sido peça importante no elenco, surge agora como alvo de uma investida corintiana. Segundo fontes próximas às negociações, Pedro Lourenço vê na transferência uma oportunidade para o clube celeste equilibrar suas finanças e, ao mesmo tempo, facilitar uma reestruturação no ataque. A oferta para o Corinthians não teria vindo apenas do Cruzeiro, mas com o aval e participação direta do seu dono, o que dá mais peso ao rumor. O Corinthians, que busca reforços de impacto para reacender seu desempenho na temporada, estaria bastante interessado na contratação do atacante. Apesar do alto custo e do salário significativo de Gabigol, a diretoria alvinegra vê na experiência e no faro de gol do jogador um trunfo para o time. Ainda assim, a negociação não é simples. O Cruzeiro quer garantir um retorno financeiro expressivo e, claro, negociar algumas contrapartidas que possam beneficiar o clube no médio prazo. Entre os torcedores do Cruzeiro, a notícia gera uma mistura de surpresa e apreensão. Gabigol tem sido um dos nomes mais comentados dentro do clube e a possibilidade de sua saída provoca um certo receio quanto ao impacto no desempenho da equipe. Por outro lado, há quem entenda que a negociação pode ser estratégica para trazer reforços pontuais e equilibrar o elenco. No Corinthians, a expectativa é grande. A chegada de um jogador com o histórico e a qualidade de Gabigol poderia significar uma nova fase para o clube, trazendo não só gols, mas também mais visibilidade e ânimo para a torcida. O burburinho nos bastidores é intenso e, embora ainda não haja um anúncio oficial, as conversas entre as partes estariam avançando com velocidade. Por enquanto, tudo não passa de especulação, mas no futebol brasileiro, onde os rumores muitas vezes se concretizam, essa possibilidade já movimenta a cúpula dos dois clubes. Resta aos torcedores acompanharem atentos, pois a qualquer momento, esse que pode ser um dos negócios do ano pode ser oficializado. E aí, será que Gabigol vai mesmo trocar o Cruzeiro pelo Corinthians? O tempo dirá. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!